mão me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é amigo teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Graças a Deus, eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Muito bom estarmos aqui adorando ao nosso Deus. Temos hoje, irmãos, abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 8. Livro de Atos, no capítulo 8. Você recebeu a folha, nós vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo sobre como ler a Bíblia, interpretar, estudar, ler, aplicar. E para isso precisamos interpretá-la, né? Então estamos trazendo estudos bem simples para que toda a igreja possa ter uma compreensão básica de alguns princípios de interpretação, também nos motivando a leitura da palavra de Deus, tá bom? Atos capítulo 8 e versículo, glória a Deus, eu vou ler só o versículo da referência, porque eu creio que todos aqui já conhecem, né? Esse texto, quando Filipe acompanha o eunuco na carruagem, no versículo 30, Atos 8 e versículo 30, diz assim: correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com eles assentasse. E o lugar da escritura em que lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Pode permanecer sentado, eleve agora sua mente, alma e espírito, e peça ao Senhor para nos ensinar. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em sua santa presença agora para aprender mais de Ti. O Senhor tem falado desde o início desse culto, através de cada mensagem, e agora através desse estudo. Fala, Espírito Santo, nos ensina, nos dá entendimento e compreensão da Tua palavra, de como o Senhor deseja trabalhar nas vidas, nas nossas vidas. Nos abençoa, nos dando a sabedoria do Teu Espírito, a inteligência para falarmos. Em nome de Jesus, Pai amado, pedimos a Tua bênção. Amém. Então, meus amados, o nosso tema central é como ler a Bíblia, mas as palavras que os irmãos vão observando aí,
vários pontos que nós estamos tratando, e um deles, que eu considero o de maior importância nesse estudo, é interpretar. E de uma forma muito simples. O que Deus quer falar quando nós lemos a palavra, né? Lemos. Porque ler e não entender fica praticamente sem efeito. Há crenças que acham que só por ler uma palavra e deixar a Bíblia aberta numa parte lá, o Salmo 91 é muito conhecido essa história, já está tudo certo, já está abençoado, mas não é isso que Deus quer. Deus quer falar conosco. E através da Escritura, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é onde nós encontramos uma segurança muito grande do que Deus quer falar. Porque o mundo da revelação do Espírito é um mundo muito difícil. Por quê? Porque existe o Espírito de Deus, mas existe espíritos enganadores, existe o mundo das fantasias, das ilusões, né? De tantas coisas. Então esse mundo é imaterial do Espírito, é muito arriscado, né? Então a segurança maior nossa está nas Escrituras, está escrito. Inclusive o Senhor Jesus falou muito de ensinar, e de pregar, e de ensinar. O Senhor Jesus gastou muito tempo ensinando, né? Inclusive questionando os doutores da lei sobre a lei, o que eles entendiam, né? Então, irmãos, a importância de nós entendermos as Escrituras é muito grande, tá? E nós, pelos estudos, nós entendemos perfeitamente que para se entender textos, o que está escrito, o que o autor quer dizer, aquele que escreveu quer dizer, existe também a questão gramatical, de saber ler, de compreender as letras, o significado das palavras, das frases, né? Isso é numa interpretação textual, mas nós já iniciamos, quem está estudando aqui está entendendo o que nós estamos falando. Nós também explicamos que, mesmo quem não sabe ler na igreja, consegue aprender e consegue servir a Deus muito bem, porque Jesus disse, quem tem ouvido, ouça, né? Então, a pessoa pode não saber ler, não entender de letras, mas ela tem ouvido, e ela ouve, e aprende e entende, e nós temos o Espírito Santo, que Jesus diz, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas, e ainda nos fará lembrar. Então nós temos pessoas que não têm leitura nenhuma, e servem muito bem ao Senhor, e pessoas que são formadas em letras, não conseguem servir a Deus. Eu até falei numa das lições anteriores sobre esse assunto, que se fosse a questão da letra suficiente, todos os advogados seriam crentes, porque eles se especializam em letras, né? Porque tem que conhecer muita letra para defender as causas, e não é assim. Mas eu conheço advogados que são crentes em Jesus, que têm uma retórica, que têm uma maneira tão maravilhosa de expor as Escrituras, né? Porque tem letras. Então, se a pessoa tiver as letras, tiver o Espírito Santo, tiver o temor de Deus, ele dá uma grande contribuição para o reino de Deus. Mas todos nós, meus irmãos, podemos aprender e ensinar, amém? Porque o ensinar na igreja é aquilo que você aprendeu do Senhor. O apóstolo Paulo, que era doutor em letras, né? E depois se especializou no Espírito Santo também, ele dizia que as palavras dele não eram sabedoria humana, ele dizia que o que ele recebeu do Senhor. Então, dessa forma, todos nós podemos aprender e podemos ensinar, tá bom? Glória a Deus. Eu vou passar aqui para os irmãos também. Recebeu aí já? Amém. Muito bem, então vamos aqui à nossa folha de estudo. Eu fiz uma rápida introdução para quem não vem acompanhando, né, ter uma ideia mais ou menos. Então aqui na nossa folha, irmãos, aí você vai ler comigo aí nessa face da folha que tem a natureza das Escrituras, tá? Então interpretar uma necessidade da própria natureza da Bíblia. O que é isso? Quando nós lemos Bíblia Sagrada, quase toda a Bíblia precisa ser interpretada. Tem palavras que nós lemos nas Escrituras, que nós lemos e o próprio texto, ele é muito claro e objetivo, você não tem o que interpretar, só tem que aceitar o que está escrito, é muito simples, né? Mas tem textos que precisa se aprofundar em conhecimento textual de letras, de significados, e eu vou dar mais algumas informações aqui,
tá certo? Por isso que nos dons ministeriais tem os doutores da palavra lá, meus irmãos. Tem os doutores, que são os homens que têm muito conhecimento de letra. E na igreja do Senhor Jesus também tem homens que têm muito conhecimento de letra, que estudam inclusive as duas principais línguas, né? Que foi escrito, o Antigo Testamento e o Novo, o hebraico e o grego. Tem pessoas especialistas nessas línguas para poder ter uma compreensão maior do que Deus quer falar nos textos, tá certo? E a gente não se ocupa a estar falando muito dessas coisas, porque o que os irmãos querem é exatamente o que Deus quer falar, e é isso que nós temos que procurar. Nós que pregamos e ensinamos, tem que se aprofundar mais no conhecimento, tirar dúvidas, né? E não pregar o achismo, né? É muito perigoso isso daí. Então nós temos que ter bastante, buscar com quem tem mais conhecimento, ter a informação certa, para na hora que formos falar exatamente o que Deus, o Senhor, está falando, tá? E nós temos ainda mais uma complexidade aí na interpretação, que eu vou esperar chegar aqui na leitura para a gente aproveitar o que está escrito. Muito bem, então, a natureza das Escrituras, ou seja, a própria Bíblia Sagrada, exige de nós interpretação. Eu já falei também nos ensinos anteriores, que hoje há uma diversidade muito grande de doutrinas, de ensinamento e de crenças dentro do cristianismo. Inclusive nós tivemos várias aulas sobre, né, a crença, né, as crenças dentro do próprio cristianismo, os conflitos doutrinários, exatamente por diversos motivos, interpretam de formas diferentes, uns certo, outros errado, e vai. Vamos lá. O conhecimento e entendimento das Escrituras são construído ao longo de toda a nossa vida com Deus. Olha como isso é interessante, irmão. O conhecimento e entendimento das Escrituras, né? Das Sagradas Escrituras, são construídos. O que é construído? Cada dia nós aprendemos, irmãos. Cada dia nós aprendemos. Tá? Eu lembro de uma irmã, de muitos anos atrás, que ela conversava e ela dizia assim... Eu perguntei, você foi para o culto ontem à noite, que era domingo, na segunda-feira eu dizia, você foi para o culto ontem à noite? Ela disse, não fui para o culto. Poxa, mas um dia de domingo, ela não deu para ir, porque eu vou na escola bíblica de manhã, dominical, e à noite vou para o culto. Mas se tiver que optar entre a escola bíblica e o culto, eu faço opção pela escola bíblica, pelo estudo, pelo ensino. Tudo é importante, mas o conhecimento, irmãos, é uma luz. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é uma lâmpada, e não só uma lâmpada, mas acesa. Fala de conhecimento. Quem tem conhecimento bíblico, quem compreende as Escrituras, irmão, serve melhor. Quem vai fazer um serviço e sabe fazer, é excelente. Tem profissionais que é difícil você encontrar ele parado, ele está sempre ocupado. O bom profissional, mas aquele que não é bom profissional, ele está quase sempre desocupado, né? Por quê? Porque quem faz bem feito, meu irmão, quem tem qualidade, todo mundo quer essa pessoa. Agora, falando da obra de Deus, irmão, servir com excelência requer conhecimento, informação, e todos podem aprender, todos, sem exceção, né? Vamos lá. O processo de crescimento é contínuo. O que é que significa isso, contínuo? É todo dia, o tempo todo, é a vida toda. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de fé na igreja, e uma pessoa da família chegou para mim um dia, reunida, a gente conversando, ele não é crente, e ele disse assim, ô Vicente, não já está bom de você deixar de ser crente, largar a igreja, você já está mais de 6 anos na igreja, né? Já está especialista, já não sabe o suficiente, para que estar na igreja, para que continuar? Aí eu fui explicar para ele o que é o conhecimento de Deus e quem é Deus, que se nós vivêssemos 1000 anos, nós não saberíamos tudo de Deus, e fui explicar, ele disse, não, então pode continuar, né? Realmente não dá para, aí não tem fim não, é só na eternidade, né, meu irmão? Então o processo de crescimento é contínuo. Eu só acredito, irmãos, quando eu digo eu só acredito, é porque isso é prático. O verdadeiro crescimento é com conhecimento. Senão, a pessoa cresce, mas cresce todo torto, todo desarrumado. Eu aprendi ao longo desses anos que o conhecimento ele dá forma à pessoa, o ser humano. E a oração e a graça de Deus dá vida. Então nós precisamos do conhecimento e da graça, como diz a palavra, crescer na graça e no conhecimento. Aí aqui,
o processo de crescimento é contínuo, pois estamos no processo de formação de Cristo em nossas vidas, onde diariamente precisamos adquirir mais conhecimento, um nível maior de maturidade e santidade, pois precisamos nos parecer mais com Cristo a cada dia. Então, olhe bem, eu só devo ensinar aquilo que eu aprendi e que é prático na minha vida, porque ensinar, falar por falar e não viver não tem sentido diante de Deus. O próprio Jesus, censurando os fariseus, disse assim: ó, vocês façam o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Então fica uma contradição, né, irmãos? E nós estamos vendo aí, a cada dia que se aproxima a volta de Cristo, a apostasia tomando conta da igreja. Tomando conta da igreja. Porque a apostasia, o sentido geral dela é negar a fé. Mas o negar a fé não significa só dizer eu não vou mais ser crente, eu não creio mais em Jesus, eu não vou mais estar na igreja. É uma forma de apostasia. Mas a pior de todas, irmãos, é aquela que a pessoa se desvia da vontade de Deus, da pessoa, de quem realmente é Deus, da sua palavra. Essa é a pior apostasia, tá? Porque muitos estão dentro da igreja, inclusive confessando e louvando a Deus, e estão naquela palavra do Senhor Jesus. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, que é alma e espírito, estão longe, distante de mim. Então, esse é o grande perigo que todos nós corremos. Então é o conhecimento da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, que nos dá segurança que nós estamos no caminho de Deus, tá bom, meus irmãos? Então isso é muito importante, tá? Muito bem. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, né? Que é o hebraico e o grego. E hoje nós temos muitos especialistas nessas línguas que nos ajudam a ter uma compreensão melhor das escrituras na nossa versão em português, tá certo? No período aproximado de 1600 anos, né? No período aproximado de 1600 anos, as escrituras elas foram, né, escritas por cerca de 40 autores que viveram em épocas e culturas diferentes, né? Então, pegando o tempo que esses homens escreveram, os períodos, tá? É um período longo, e por diversas pessoas, autores, né, que escreveram, que receberam de Deus, escreveram, tá? Em épocas e culturas diferentes, mas o que é maravilhoso é que eles não entram em choque, porque é o mesmo Deus falando com eles, tá? Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas, ou seja, tem partes nas escrituras que é difícil de se entender, tá? Que precisa desse estudo mais aprofundado, tá? E quando pegar essas partes, nós temos que realmente saber o que estamos falando, para não dar significados errados e ensinar errado, né? Então, dentre tantas, né, dessas particularidades, nós podemos citar as narrativas, né? As poesias, as crônicas, né? As profecias e as parábolas. Então, essas particularidades, ou esses textos que vêm com essas narrativas, com essas retóricas, com muita figura de linguagem, né? Inclusive, na teologia, estuda-se diversas figuras de linguagem para entender essas particularidades das escrituras, né? Que não é fácil, mas que em toda a Bíblia Deus está se revelando e nos ensinando, tá? E as parábolas, que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo. Então, além da interpretação textual, literária, significado de palavras, precisamos também do Espírito Santo, porque nós temos duas situações na Bíblia, irmão, básica, que a gente precisa estar bem atentos. Primeiro, a Bíblia diz que ela foi escrita por homens, né? Ou homens santos, inspirados por Deus, que receberam do Senhor, escreveram, ou falaram e alguém escreveu. Então nós temos duas situações que nós temos que colocar bastante atenção. Quando um profeta,
Paulo, o apóstolo, que escreveu bastante, chegando mais próximo de nós, quando esses homens escrevem, eles ouviram do Senhor e escreveram alguém, ou alguém escreveu. Então, nós temos que, pelo Espírito de Deus, buscar saber o que Deus queria falar com esses homens, tá? Através do que eles escreveram, e também pedir o discernimento a Deus, para entender o que eles queriam falar com aquelas palavras, que receberam do Senhor. E, vejam só, em épocas muito distantes de nós, em tempo muito distante de nós, em culturas muito distantes, em uma língua também muito diferente da nossa, inclusive o grego e o hebraico não é igual ao inglês. Você pega uma palavra em inglês e converte em português, ou tem uma tradução. Não, no grego e no hebraico não é tradução, é versão. Qual é a diferença de traduzir e fazer uma versão? Uma tradução é a palavra mãe em inglês, acho que é mother, eu não entendo muito de inglês, mas em português é mãe, então é fácil, né, de num tradutor. Agora em hebraico, em hebraico, grego e hebraico, já é complicado, porque você tem que ler, interpretar e escrever em português. Por isso que é uma versão. A Cícera conta uma história para Vera Amaro, e a Vera Amaro interpretou o que a Cícera falou e vai passar para outra. É uma versão. Aí a terceira pessoa que ouviu da Vera, eu não acredito que a irmã Cícera falou assim. Ah, falou. Aí quando a outra pessoa vem a Cícera, não falei isso não, ela entendeu errado aí. Isso é entre nós aqui hoje. Mas ainda bem que a Vera está ali para dizer, e a Cícera está ali também. Agora como é que nós vamos perguntar a Paulo, né? Nós vamos perguntar a Isaías realmente o que foi que Deus falou com ele. Vamos nos valer de quem? Do Espírito Santo, tá? Então por isso que é muito complexo. E o conselho que eu tenho dado aqui repetidas vezes, para essa igreja e para qualquer denominação, ministério, é que os membros da denominação sigam a orientação dos seus líderes, tá? Porque se for querer ouvir um e outro, não que é proibido ouvir, mas a gente tem que fixar ali a uma liderança, porque senão fica muito confuso, porque são muitas crenças, né? Tá bom? Mas enfim, eu não quero complicar não, tá certo? O objetivo maior desse estudo é nos motivar a ler, a estudar e procurar entender o que Deus quer falar, o que o autor quer falar a respeito de Deus, o que escreveu, tá? Para nós termos a compreensão correta. E aí, irmãos, quando nós começarmos a ter esse sentimento, cada vez mais nós vamos querer estudar mais, pesquisar mais, procurar se informar mais, e isso tudo vai nos dando uma compreensão maior da pessoa de Deus, tá bom? Então isso é muito importante, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, de muita confusão doutrinária, tá? Muito bem. Portanto, os textos canônicos, tal, eu li aqui, tal, deixa eu ver onde é que nós vamos continuar aqui. Orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais, tá? Então, quando a gente fala de regras gramaticais, é que na interpretação de textos, a pessoa tem que entender de gramática em alguns casos. Tem palavras não, que são claras. Principalmente o Evangelho de Jesus é muito claro e muito objetivo em muitas partes, tá certo? Só complica um pouco quando chega nas parábolas, né? Mas tem muita palavra na Bíblia, e no Novo Testamento principalmente, que é muito claro, não precisa de muita leitura, nem muita coisa para entender não, mas tem outras partes que sim, tá? Muito bem. Então, aqui a regra gramatical é porque nós estamos lidando com letras, tá? E é importante buscar as regras gramaticais, porque existe também isso aí, tá? Mas aí, quem sabe mais ajuda quem sabe menos, né? E aí vai dar certo. As regras gramaticais e o contexto histórico e literário, né? O contexto histórico fala de história, do tempo que foi escrito, né? Por que foi, qual era a situação da época, por que aquela palavra foi falada ali naquele tempo, o que era que estava acontecendo. E quando fala de literário, fala das letras, né? Do tipo de letra, ou qual era a letra que era usada, né?
a língua hebraico, grego, era as línguas majoritárias, né? Eram as línguas dominantes nesta época, tá bom? Então é isso aí. Literário de quando foram redigidos, né? Escrito. Olha o que está no Evangelho de Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra, porque até que o céu e a terra passem, são palavras de Jesus, nem um tio, nem um jota, ou um tio, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha, eu nunca esqueço que no meu estudo teológico, tem uma frase de um rabino lá nos livros de estudo, que diz assim, que um rabino certa vez estava falando com um escriba jovem, e esse escriba estava copiando os originais, que foram feitas cópias, e aquele rabino disse assim para o escriba: olha, muito cuidado, ouçam bem isso, porque se vocês acrescentar uma letra ou tirar na hora da cópia, copiando à mão mesmo, se vocês tirar ou acrescentar, vocês podem mudar o curso da humanidade. Porque uma letra no grego ou no hebraico, irmãos, pode significar uma frase para nós em português. Tá? Então, meus amados, quando a gente fala de rabino, de judeu, é porque eles eram e são extremamente zelosos da lei, da palavra de Deus. Tá? Infelizmente, lhes faltou o Espírito Santo para eles entender a vinda de Cristo, Jesus, o Senhor, e o aceitar, né? Porque ficaram muito presos às letras e não entenderam, porque quando Jesus ressuscitou, o Senhor Jesus disse assim, ó, estava escrito de mim, desde Moisés, os profetas, os salmos, estava tudo escrito de mim, sobre mim, tá? Mas aí lhes faltou o Espírito Santo, né? Porque nós temos um problema, irmãos, nós humanos temos um problema que só queremos ouvir aquilo que nos interessa, não é assim? Quando a palavra é contra nós, ou nos coloca numa situação desconfortável, a nossa tendência é, se nós não tiver o Espírito, não tiver um coração quebrantado, não tiver ali no domínio do Espírito Santo, a nossa tendência é recusar, é virar as costas, é não aceitar. Nós só queremos aqui, na prática da nossa natureza humana, carnal, a gente quer aquilo que nos agrada, que está de acordo com nós, tá certo? Então, por isso que nós temos que pedir a Deus esta graça, irmãos, porque não é fácil essa compreensão mais aprofundada, mas o Espírito Santo nos ajuda. Compreensão bem mais profunda do texto bíblico, que envolve o estudo dos tempos bíblicos, das línguas originais, grego e hebraico, e o estudo da cultura e dos costumes do período em que o referido texto bíblico foi escrito. Isto é, muito importante de se fazer, mas infelizmente está longe da realidade de muitos leigos, né? Então, lamentavelmente, muitos não querem ter o trabalho de estudar, de aprender, tá? Não querem. Se os irmãos perceberem, as doutrinas, os ensinos, o número é menor de pessoas na igreja, nas reuniões, né? Nos eventos, cada um vai apresentar algo, lota, né? Nas orações, muito menos ainda. E olhe que a parte mais importante para a nossa vida é palavra e oração. E palavra é conhecimento, é entendimento, tá? Então nós devemos ter uma atenção especial para a palavra e para a oração e a consagração das nossas vidas, irmãos. As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da passagem. O que é que Deus quer falar? O que é que o servo do Senhor, que recebeu do Senhor,
quer nos dizer com essas palavras? É nos estudos que nós temos tido sistematicamente de doutrinas que nós aprendemos. O autor como fator determinante do significado. Então, nós temos que nos esforçar e pedir a Deus sabedoria e graça do Espírito, de procurar entender exatamente o que Deus queria falar ao que escreveu. E o que escreveu, o que é que ele quer dizer naquelas palavras? Um exemplo muito clássico, né, que é muito estudado, é o exemplo de Paulo, o apóstolo, né? O método mais tradicional para o estudo da Bíblia, no entanto, tem sido o de analisar o significado como algo controlado pelo autor. O significado é aquele que o escritor conscientemente quis dizer ao produzir o texto. Tá? Então, devemos ter um cuidado com a questão da... o Espírito Santo está me dizendo que aqui é isso, isso e isso. Tem que ter cuidado, porque já houve erros de pessoas dizer que o Espírito Santo está falando uma coisa que o texto não está falando.